E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bom, Nação, tá aí a capa de mais um conteúdo, bora que bora, últimas horas movimentadas, né, nos bastidores do Cruzeiro, sexta-feira pós-classificação na Copa do Brasil, né, Cruzeiro nas oitavas de final, vocês já estão ligados, e agora já muda a chavinha, Cruzeiro já pensando aí novamente em campeonato brasileiro. Bom, antes, Nação, de se aprofundarmos aqui, né, em cada conteúdo, já peço daquela maneira, né, muito humilde o seu likezão, tá bom? Bora colocar aquela meta humilde de 600 likes, eu conto com a sua ajuda, tá bom? Bora que bora, Nação. Das últimas 30 metas, a gente só não bateu 2 vezes essa meta de likes que eu coloco aqui com vocês. Então, muito obrigado a cada um que ajuda, beleza? Não menos importante, se inscreva também, comenta bastante, compartilhe o nosso conteúdo e, se você puder, seja membro. Falta 4 membros para batermos a meta, né? De até o dia 31 de maio, termos 10 membros no canal Cruzeiro Nostalgia. Aqui é transparência pura, então eu conto aí com a sua ajuda. Vamos lá, Nação! Ainda, né, um pouquinho aí, repercutindo esse Cruzeiro e Vila Nova, né? O Pedrinho, nas últimas horas, falou não só do jogo contra o Vila, mas deste momento positivo que o Cruzeiro vive, rasgou elogios de uma maneira geral para esse momento do Cruzeiro e demonstrou aí o quanto ele está feliz. Matéria aqui do pessoal do Central da Toca, bora para as aspas do dono da SAF do Cruzeiro. Ó, é muita emoção para mim, né? Eu que sou um torcedor. Cada dia mais a gente vai se encaixando, tendo mais alegria, participação. É um momento muito bom que estamos vivendo e espero que ele continue por muito tempo. É o que todos nós desejamos, Pedrinho. Continuando, o retorno estou recebendo dos jogadores. O que eles estão mostrando em campo. Dedicação em futebol, né? Estou muito feliz com os jogadores. Eles estão muito, né? Eles estão se dedicando muito, honrando a camisa do Cruzeiro, que é o que sempre pedimos. Estou muito feliz com o nosso grupo. Esperamos que venham coisas boas para nós neste campeonato. No caso, eu e o Pedrinho dando uma ênfase um pouco maior aí à Copa do Brasil. Bom, Nação Celeste, uma coisa é fato, né? Todos nós estamos em um momento de êxtase, como há muitos momentos nós não vivíamos. Por exemplo, ano passado, quando a gente teve um momento muito interessante no primeiro turno do Brasileirão com o Seabra, a gente não tinha certeza o quão aquilo era sólido, né? Porque se tratava de várias coisas novas, inclusive um novo dono, com peças novas chegando e com uma responsabilidade de chegar para poder encaixar, com o técnico tendo o seu primeiro trabalho em uma equipe profissional, né? Antes disso, o Seabra só havia comandado times em sub-20, sub-17, sub-23, que era o trabalho dele anterior ao Red Bull. Então, era muito incógnitas e ali uma esperança muito mais por coisas não palpáveis. Hoje, o Cruzeiro se mostra sólido por uma equipe já muito bem talhada, um técnico que não precisa provar nada, né, em termos de o quão competente é, uma diretoria um pouco mais madura, porque já se passou aí um ano, ou no caso próximo, né, disso agora, né, nesses próximos dias. Então, eu acho que é um trabalho um pouco mais sólido, né? E aí, quem sabe, a gente já consiga colher nesse ano de 2025 frutos. E aí, para nós, cruzeirenses acostumados, o fruto é a taça, né? O Cruzeiro tem dado mostras que pode sim chegar a isso. Vamos ver, torcer. E aí, como disse o Pedrinho, né? Quem sabe aí coisas boas, né, nesses campeonatos possam acontecer. Sobre o jogo de ontem, Nação, rapidinho, pinceladas que eu acho importante, tá? Mais um jogo que o Fabrício Bruno não toma drible, é o 6º jogo seguido, e nesse recorte você pode falar do nível do Vila Nova, mas teve o clássico contra o Atlético, teve jogo contra o Flamengo, teve um jogo um pouco chatinho também contra a equipe do Vasco da Gama, que tem jogadores ali que individualmente, né, tem um potencial interessante. Então, assim, rapaziada, números interessantíssimos, né? E tem uma aspas que eu gostaria de destacar do Leonardo Jardim na coletiva, né, pós-classificação, que ele comenta da mudança de 3 jogadores na equipe titular e a continuação da competitividade. Cara,
Quando isso acontece, pra mim, é o próximo estágio de um time que briga por títulos. O primeiro estágio já está muito bem implementado pelo Leonardo Jardim, esse time base, né? A forma de jogar, as variações táticas, não só o esquema tático em si, mas as variações defensivamente, ofensivamente, time compacto, transição com bola, transição sem bola. E aí, novos estágios, novos desafios vão surgindo para o Leonardo Jardim. Um deles é esse. Você mudar peças, não uma só, 2, 3, e você se manter competitivo. Taticamente, todo mundo entendeu o que deve ser feito. O Eduardo, mais um jogo dele como titular, fora de casa, onde ele se mostra, cara, muito efetivo. Esqueçam os gols. Taticamente, o Eduardo está se mostrando muito importante. O William ontem também, mais um jogo também jogando como titular. Não é hoje o titular da posição, é o Fagner. Também jogou muito bem. O Christian foi pro outro lado um pouquinho também. Ou seja, o que ele fez, o que ele tá fazendo na temporada do lado direito, ele fez uma parte do jogo ontem, né? Um pouquinho também no lado esquerdo. Cara, você vai mudando as coisas e continua competitivo. Continua uma engrenagem acontecendo de forma automática. Isso é trabalho. É dedo do Leonardo Jardim. Você tá sentindo o dedo do Leonardo Jardim? Lá ele. Mas é isso, nação. Acho que precisamos ficar demais felizes aí por conta desses contextos. Vamos lá, bora acelerar aqui. Quero falar agora um pouquinho sobre o Inestrosa, nação. Porque eu tenho duas notícias para falar sobre um jogador que todos nós sabemos, o Cruzeiro tem interesse, né? Matéria aqui da Goal, Cruzeiro e Inter disputam um colombiano, enquanto o Atlético Nacional pede pelo atacante. Vamos lá, eu não vou ler a matéria toda aqui não, quero destacar com vocês aqui duas coisas, tá? Primeiramente, essa concorrência, né? Parece que realmente o Inter vai tentar a contratação do jogador, né? Assim como o Cruzeiro, então eu acho até que talvez tenha até outros times que vão aparecer nesses próximos dias, semanas interessados no colombiano. E uma outra notícia interessante, ontem eu trouxe para vocês os valores que o Atlético Nacional deseja receber pelo atacante, pelo ponta, né? De 22 anos. 5 milhões de euros. Só que, na verdade, o Atlético Nacional não tem 100% dos direitos federativos do jogador. O Atlético tem 50%. Então, esses 5 milhões de euros, nação, é pelos 50%. Acho que é um ponto importante, até de uma certa forma, uma correção que eu tenho que fazer com vocês, porque se o Cruzeiro quiser contratar, vai ter que negociar com 2 clubes e custaria aí, vamos colocar, se o Atlético Nacional tá pedindo 5, o clube dele, né, que tem os outros 50%, que é uma equipe da MLS, vai pedir provavelmente os mesmos 5. Então, 10 milhões de euros mais ou menos. Aí, vocês opinam se valeria a pena ou não. Mas eu acho que é um ponto interessante que a gente precisa destacar aqui para vocês. Vamos lá, já projetando um pouquinho agora Cruzeiro e Fortaleza. Fortaleza e Cruzeiro, jogo no Castelão, jogo, né, lá no Nordeste. E aí, rapaziada, a equipe comandada, né, pelo Vojvoda tem aí pontos de atenção, tá? Vojvoda tem um caminhão de desfalques para essa partida contra o Cruzeiro. E sem falar que o Fortaleza chega em um momento delicadíssimo na temporada. Fortaleza que já perdeu o Campeonato Cearense pro Ceará. Fortaleza que acabou de ser eliminado pelo Retrô jogando em casa da Copa do Brasil. Vem de uma pancada pro Vasco da Gama. Fortaleza está muito mal e agora o Fortaleza aí contando com uma lista ainda maior de desfalques, né? Matéria aqui do nosso Diário Celeste, do Diego Salazar, um salve para ele, trazendo aqui esses pontos, né? Vamos lá então, confronto que acontece no próximo domingo às 8h30 da noite, né? Lá no Ceará. E os mandantes, então, com 5 desfalques, nação. Vamos para a lista, tá? O atacante Marinho tá na capa do nosso vídeo, ex-Cruzeiro, não enfrenta, foi expulso, né? No último confronto do Brasileirão do Fortaleza contra o Vasco. Foi expulso, então cumpre suspensão. E além dele temos Bruninho, Lucas Sacha, Moisés e Matheus Rossetto também fora, nesse caso, por lesões. Algumas lesões um pouco mais sérias, outras são mais específicas para desfalque nesse jogo contra o Cruzeiro. Então, são pelo menos dessa lista de 5, pelo menos 3 desfalques de jogadores que seriam titulares. E aí, nação, bora para a principal notícia do vídeo, eu diria, pelo menos na minha modesta e humilde opinião, porque é a bomba da sexta, podemos dizer assim, né? Informação do Samuel Venâncio, dando conta de que o Benfica mira a contratação do lateral esquerdo, Kaique, o nosso Kaique Bruno.
Lateral esquerdo de 22 anos está no radar do clube português para a janela do meio do ano. Detalhes, vamos para a matéria então, ó. A partir aqui do segundo parágrafo. Valorizado no mercado, Kaique ganhou espaço após o empréstimo de Marlon para o Grêmio. E em campo, tem correspondido às expectativas do técnico Leonardo Jardim. Antes mesmo de assumir a titularidade, o Cria já havia sido sondado pelo Benfica, só que isso há 2 anos atrás. No fim de julho do ano passado, o Cruzeiro optou por estender o vínculo, né? Então hoje ele tem um contrato até o final de 2027. Com Kaique na mira, o Benfica avalia vender o lateral esquerdo Álvaro Carreras para o Real Madrid. Um dos destaques do time português, o jogador espanhol de 22 anos, é considerado uma das prioridades da equipe merengue no mercado. Os portugueses pedem no mínimo 50 milhões de euros. E aí a matéria também fala, né, dessa janela que foi antecipada por conta do Super Mundial de Clubes. O Benfica, inclusive, joga, né, esse Super Mundial de Clubes, então começa aí a partir do dia 1º de junho até o dia 10, né, essa janelinha aí de transferências. E aqui a matéria fala um pouco do Kaique pelo Cruzeiro, mas o ponto principal é esse interesse do Benfica no Kaique. Eu imagino, tá, nação, conhecendo um pouquinho dos modos operantes aí dessas equipes portuguesas, quando eles estão em vias, né, de perder algum jogador, eles monitoram não apenas um, tá? Eles monitoram 2, 3 jogadores aí, 3 opções no mercado. E aí eles vêm aqui para América do Sul e buscam os melhores. O Kaique é um dos melhores jogadores da posição, não só no Brasil, mas na América do Sul. O recorte não é tão grande, isso pode pesar um pouquinho, mas é um recorte interessante e em um nível de competitividade, em um nível de enfrentamento interessante. Defesas do Flamengo, defesas do Vasco da Gama, jogos de mata-mata como Copa do Brasil, defesas, quando eu falo defesa eu falo ataques, né, ataque do Atlético Mineiro. Então assim, teve algumas equipes ali que precisaram exigir do Kaique. O São Paulo também fora de casa, o Kaique foi titular. Então assim, rapaziada, é um jogador que não me espanta já estar tendo sondagens para esta janela do meio do ano. O que eu acho que o Cruzeiro vai precisar fazer é exigir um valor interessante aí para, caso alguém esteja interessado, né, o Cruzeiro faça a sua venda. Por exemplo, né, outro lateral jovem de destaque no futebol brasileiro, desde o ano passado, a partir do segundo semestre do ano passado, eu não tenho memória curta, eu acompanho os times e eu sei que o Wesley começou a se destacar no segundo semestre do ano passado, então vai para um ano, então é curto também. Então outro, né, com destaque, o Wesley, recebeu proposta de 150 milhões e teve recusa do Flamengo. Eu não sei se o Pedrinho, né, e diretoria recusariam 150 milhões, mas o Zenit fez a proposta, né, em euros, estamos falando de 25 milhões, e o Flamengo recusou. O Flamengo espera receber 30 mais bônus agora no meio do ano, uma nova proposta ali, indo para 200 milhões e tralalá. Isso é um parâmetro pra gente? Sim e não, né? O Wesley foi convocado para a seleção brasileira. Então, tem coisas que já aconteceu com o Wesley que com o Kaique não aconteceu. O Kaique já foi convocado para base, seleção de base, mas para principal ainda não. Então, a valorização é um pouco menor. O Wesley foi campeão de Copa do Brasil, titular. Então, assim, tem coisas que o Kaique ainda não alcançou que o Wesley, em pouco tempo de ascensão, já alcançou. Mas é um parâmetro de que, cara, idades parecidas não dá para vender por 5 milhões de euros e um pão de queijo, não. Tem que exigir aí, vou ser bem sincero, tá? Pelo menos uns 20 milhões de euros. É defensor, a gente sabe que não tem tanta valorização, mas, rapaziada, paga ou paga. O Cruzeiro, rapaziada, não tá precisando vender o Kaique pra pagar salário com o time do outro lado da lagoa. Não tá precisando. O Cruzeiro não tá com corda no pescoço, não. A gente tá conseguindo pagar nossas dívidas bonitinhas da associação, como a lei da SAF pede. Então, assim, se for pra vender, é pra colocar grana legal no bolso. Pelo menos 20 milhões. Eu abriria a conversa com gatilhos, com bônus. Aí eu acho que talvez seja interessante. E você fica à vontade para opinar e comentar. Se fosse para vender, por qual valor você venderia. Então tá aí, nação. Esse chegou até o final. Deixa aquele likezão. A meta, como sempre, humilde de 600 joinha. Beleza?
A partir daqui eu só posso lhe desejar uma ótima continuação aí de sexta-feira. De semana, fiquem na paz do nosso Senhor. Até a próxima. Eu fui e tchau!